Já está. Ora então, boa noite a todos, bem-vindos ao Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, hoje, este ano também com esta vertente online, e na sessão desta noite temos o prazer de ter a Milene Matos, que é coordenadora do setor de Conservação da Natureza e Educação Ambiental do município de Lousada, e que foi vencedora do prémio Terre de Femme nacional e internacional em 2015, e que hoje fala connosco como parte do nosso ciclo Mulheres a Salvar o Mundo, e a quem eu dou as boas-vindas e passo a palavra para nos contar um bocadinho do que tem para nos mostrar hoje sobre o tema pensamento, agora peço desculpa, perdi o papel, revolução local com pensamento global, peço desculpa. Boa noite, Milena. Olá, boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite. É realmente um prazer estar neste festival, embora assim em versão online, mas permite-nos também chegar a mais gente. Eu já sou sócia da SPEA há anos e anos e nunca consegui ir ao festival físico, portanto, pelo menos agora já posso dizer que já participei no festival. E queria também dar-vos os parabéns por terem um programa tão completo e tão diversificado e super interessante. Pronto, eu não sei se sou uma mulher que andei a salvar o mundo, mas é uma honra poder partilhar um pouco deste trabalho que está a ser feito em Lousada. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã então. Enquanto a Milene partilha o ecrã, eu vou só fazer a nota de que o festival é organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a SPEA e a Almargem. Milene, tens que trocar os Pois é ecrãs. isso, eu ia perguntar como é que estava. Ok, pronto, agora estão a ver o Exatamente, agora sim. slide principal, não é? Mas não Perfeito. estão a ver... Estamos a ver só o slide principal. Isso, Tudo deixa-me como mostrar suposto. aqui os bonequinhos, que são as vossas caras. Vou por aqui em baixo. Ok. Pronto, então, esta apresentação tem assim este título pomposo, Revolução Local com Pensamento Global. E deixem-me aqui dar-vos um pouco de contexto. Portanto, aquele setor de conservação da natureza e educação ambiental é mais fácil se simplificarmos e chamarmos Lousada Ambiente, que é como nós no nosso dia-a-dia nos referimos a esta equipa, que é uma equipa que hoje em dia é composta por 10 biólogos. É uma coisa nunca vista assim no município. E queria dar-vos aqui um bocadinho de contexto para que percebam porque é que tive aqui a ousadia de chamar isto uma revolução local. Bom, para quem não conhece, Lousada insere-se na região do Tâmega e Sousa, no distrito do Porto. É uma área... vou pôr aqui... Não sei, conseguem ver o meu rato a mexer? Não. 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 Então, e se eu passar para aqui, se calhar já vem. Agora sim. Pronto. Agora sim. Eu é que não vejo este segundo ecrã que está aqui escondido. Ok, pronto. No distrito do Porto é considerado já a área periurbana, portanto já não pertence ao Grande Porto, mas continua a ser uma área muito densamente populada. Estamos a falar de cerca de 500 habitantes por quilómetro quadrado, num total de 96 quilómetros quadrados. O que vocês estão a ver nesta imagem é o centro da vila e as redondezas, digamos assim, são dominadas por agricultura principalmente de monoespecífica, de vinho. Temos também milho e depois nas florestas o domínio quase absoluto do eucalipto. Quando em 2013 houve as eleições autárquicas, eu era investigadora na Universidade de Aveiro e o vereador que tomou posse contactou a Universidade de Aveiro porque queria ajuda para implementar uma estratégia de sustentabilidade para aquele município. Eu nunca tinha ido a Lousada, eu e uns colegas fomos a Lousada e deitámos um bocadinho as mãos à cabeça, porque é fácil perceber-se quando convidam um cientista a ir ao Gerês ou ao Montezinho, à Serra da Estrela ou até a Sagres e dizerem ajudem-nos aqui a fazer conservação da natureza e mais do que isso, envolver a comunidade na sustentabilidade e chegar a, imaginem quem é da zona da Grande Lisboa, chegar à Amadora ou algo assim do género, neste caso em Lousada, Paredes, Penafiel, e dizerem-nos ajudem-nos a fazer um plano de sustentabilidade. Foi assim um bocadinho, a primeira impressão um bocadinho assustadora, digamos.
Mas a verdade é que se implementou, portanto, as eleições foram em outubro de 2013, começámos a trabalhar esta estratégia em 2014, começaram as primeiras atividades a ir para o campo com o primeiro financiamento que foi conseguido em 2015, portanto, em tempo útil, palpável, com a equipa no terreno diariamente, estamos a falar de 4, 5 anos no mar. 5 anos, mas com efetiva notoriedade visível a partir de 2016. Portanto, foi uma revolução super rápida. E vou-vos explicar então que revolução foi esta e que estratégia foi esta que foi desenhada. Pronto, entretanto, eu já saí da Universidade de Aveiro e aceitei o desafio de liderar, ou coordenar, não se chamaria liderar, mas coordenar todo este trabalho. Foi feito que então tem outras 10 pessoas que executam os diversos projetos desta estratégia. Bom, a estratégia, agora era o momento em que eu mudava de slide, está a ver? Está. Assenta nos 17 ODS e em todas as agendas estratégicas de biodiversidade 2030, de educação ambiental, na altura era a 2020, todas as agendas nacionais e internacionais, as europeias, estão aqui contempladas. Agora o que está em voga são os ODS e nós estamos a trabalhar diretamente em 14 destes ODS. Claro que indiretamente acabamos por trabalhá-los todos, pelo menos os que são aplicáveis no nosso território. Desenvolver uma estratégia municipal para a sustentabilidade é algo que, do ponto de vista palpável, é uma estratégia, é um relatório, depois tem um plano de execução ou um plano operacional que foi, neste caso, estruturado em cinco eixos de atuação. A investigação científica e a conservação da natureza, depois a educação ambiental e a literacia científica, o envolvimento social sempre, a eficiência infraestrutural e a sustentabilidade interna. Este eixo quer dizer que é a própria autarquia a desafiar-se a ser a mostra de boas práticas e não só pedir aos municípios que façam, mas que dê o exemplo. Estes 5 eixos depois têm projetos que se intercruzam, eu já vou falar dos projetos, de alguns deles, mas é importante perceber que nada disto tem uma ação exclusiva da autarquia, é sempre a autarquia com a comunidade com os mais diversos públicos-alvo, ali do lado direito, quer o setor privado, empresarial, os proprietários do território, as ONGs, os grupos culturais, enfim. Trabalhamos com crianças desde os 3 anos e vamos até aos séniores, aos idosos, e fazemos os mais diversos tipos de programas de envolvimento, dos quais eu já vos vou mostrar. Agora vou-vos falar um pouco dos projetos. Cada eixo do que eu vos falei, claro que, por exemplo, se eu pegar num trabalho de educação ambiental, ele vai beber aos resultados da investigação científica. Portanto, estes eixos são intercruzáveis, digamos assim. Só que nós temos que estruturar isto de alguma forma, até por causa do financiamento e das equipas de trabalho, e então organizamos-nos no terreno em projetos. A investigação científica decorreu silenciosamente, como eu vos já falei, cerca de 2 anos, quase 3 anos, em que andámos com equipas da Universidade de Aveiro e também com as equipas do próprio Gabinete de Arqueologia e Património do município, no terreno a fazer a caracterização aprofundada e detalhada de fauna e flora. No caso da fauna ficam a faltar os invertebrados ainda, mas aqui a investigação científica foi basilar, porque quando isto tudo foi a público, nós estávamos muito, muito bem fundamentados do ponto de vista científico. E aquela sensação que eu vos falei ao início, de aflição, não é? Como é que se vai fazer conservação e sustentabilidade num território tão humanamente alterado como este, dissipou-se quando a investigação científica entrou e fez a caracterização detalhada do território. Porque nós mapeámos ao metro quadrado, à microescala, onde é que estão as espécies todas, onde é que estão as mais-valias para a conservação da natureza, quem são os proprietários estratégicos para nós envolvermos, quem são as empresas mais relevantes do ponto de vista da paisagem social e por aí fora. Portanto, foi fundamental nós, entre aspas, com muitas aspas aqui, perdermos este tempo
a fazer o nosso trabalho de casa, porque agora estamos muito bem, sabemos exatamente onde é que queremos ir e foi muito importante fazer esta caracterização. E estou aqui a perder algum tempo, mas não é a mesma situação, não é perder, é um investimento para que se perceba que, tal como a ciência foi fundamental para depois permitir que nós operacionalizássemos tudo com saber do que se estava a fazer, também aqui é importante que eu dê este enquadramento, porque infelizmente o que sucede nas autarquias não é isto. É bandeiras primeiro, fotografias primeiro e depois logo se vê dos estudos se há ou não. Aqui foi totalmente ao contrário, uma grande equipa já a trabalhar no terreno, ninguém sabia, estávamos a fazer o nosso trabalho de caracterização. Quando começou a ir a informação a público, aí sim, perceberam que não era uma moda política deste executivo ou do que fosse, era um trabalho credível e sério, fundamentado e escudado do ponto de vista científico. Bom, mas então, o que é que fizemos? Fizemos a inventariação da fauna e da flora, como eu vos disse, em todo o concelho, mas descobrimos que Lousada era o concelho, o segundo concelho com o maior número de casas senhoriais, aquelas casas nobres, solarengas, muitas vezes com uma quinta e um jardim histórico. Então também pedimos autorização e fomos a estes jardins históricos fazer a caracterização da flora ornamental e da flora que estava nos jardins e também nas quintas. E percebemos que estas quintas, então aqui um projeto específico para elas, são às vezes mini arcas de Noé dispersas na paisagem, que do ponto de vista ecológico funcionam como stepping stones para a proteção da nossa biodiversidade. Pegámos com alma e coração na nossa Mata de Vilar, que é a única mancha de carvalhal com 14 hectares, portanto é realmente um hotspot de biodiversidade que agarramos. O João Gonçalo, que eu não sei se já fez ou se vai fazer uma palestra como esta sobre a vaca loura, está responsável pelo projeto Gigantes Verdes, que caracterizou e mapeou todas as árvores cujo tronco tivesse um diâmetro superior a 50 centímetros, portanto os nossos gigantes verdes. Desculpa, só a palestra do João é amanhã às 11. Ok. Se alguém quiser. Sim, é sobre vacas louras, não é especificamente sobre os gigantes verdes, mas a verdade é que os gigantes são o habitat para a fauna saproxílica. Enfim, eu podia falar-vos de todos estes projetos 1 hora ou mais para cada um deles, mas para cada eixo eu selecionei apenas um para que tenham noção do que é que estamos a falar. E já estão aqui a ver também a rede municipal de micro-reservas. Eu vou falar disto um pouco mais no final, quando ligar a outro instrumento territorial com que estamos a trabalhar. Bom, então, surpresa, deparámos-nos com um elenco de 177 espécies de vertebrados. Isto realmente foi uma grande surpresa, que está ao nível nestes 96 km², de alguns parques e reservas naturais que temos no país. Então, eu pessoalmente e como profissional mudei a minha forma de encarar não este território, mas a forma de fazer conservação da natureza. E estas espécies todas estão lá. Tanto os vertebrados, quase 400 espécies de plantas nativas, não considerando as alóctones ornamentais. Deste elenco, 62 espécies são protegidas e temos 28 endemismos ibéricos, que à primeira vista passariam despercebidos se não tivéssemos investido em fazer investigação e em ter lá os biólogos no terreno a fazer esta caracterização. Quem está mais dentro destes assuntos reconhece este amigo aqui da fotografia, que é uma espécie exótica invasora, que é o visão americano, isto para dizer que também estudámos as ameaças, obviamente, para podermos fazer o plano neste caso o plano de controle, monitorização e controlo das espécies exóticas invasoras, a par do plano de recuperação da habitat e de proteção das espécies de fauna e flora. Próximo passo, os invertebrados. Já estamos a trabalhar com isso, mas até o momento é todo um outro mundo e ainda não começámos a trabalhar a sério no inventário aprofundado dos invertebrados. Bom, outro eixo, educação ambiental e literacia científica. De nada, absolutamente nada, nos serviria nós fazermos projetos de recuperação da habitat, projetos de mudança territorial, se não promovêssemos também a mudança comportamental e a mudança da literacia das pessoas.
Lousada é uma região que até 2015 tinha zero tradição ambiental, zero assim, projetos de educação ambiental, enfim, era um município que em nada se distinguia no âmbito do ambiente. E agora temos toda então uma estratégia de literacia científica que é totalmente complementar à estratégia territorial, digamos assim. Temos um grande projeto que se chama Bioescola, que é o selecionado para vos falar um pouco melhor. Temos o programa Biolousada, que tem pelo menos uma vez por mês sessões presenciais para mostra dos valores naturais de Lousada, desde, sei lá, cogumelos, fetos, os astros, as rochas, os peixes, os anfíbios, enfim, todo o tipo de temas. Passámos a fazer o Biolousada em casa com a pandemia e, portanto, temos tido muitas sessões destas de Zoom. Eu acho que estão aqui algumas pessoas que costumam participar e já sabem do que é que eu estou a falar. Constituímos grandes eventos para o público, como o Biofest, que é um festival que ocorre em todo o concelho, com oficinas gratuitas, com teatro, peças de teatro que são desenhadas anualmente pelas nossas companhias de teatro para mostra ao público. São temas que tratam a sustentabilidade e as questões ambientais e que vão a palco um pouco por todo o concelho durante este Biofest. Instituímos o Dia Municipal da Biodiversidade, que é celebrado a 21 de junho com um grande concerto na Praça Central do município, da Vila de Lousada, com um grande concerto que estou a falar, que é assistido por mais de 2.000 pessoas e que envolve o conservatório local. E este conservatório tem cerca de 100 músicos, entre cantores e músicos, e portanto é uma grande forma de chegar a muitas pessoas, porque envolvemos as famílias de todos estes músicos e de maestra e etc. E toda a gente recebe uma t-shirtzinha com a biodiversidade local, os invertebrados, os peixes, enfim, quem participa nas nossas atividades já conhece estas t-shirts. E é muito giro ver uma praça com 2.000 pessoas todas vestidas com o lagarto d'água e uma borboleta nativa e sei lá, o robalo e etc. A parte de tudo isto, a literacia também está aqui de mãos dadas com a leitura científica, a literacia na palavra escrita. E então, nós instaurámos um plano municipal de leitura ambiente, que é constituído por obras que são produzidas por nós próprios, ou que são encomendadas a autores de renome, como, por exemplo, a Isabel Alçada e a Ana Maria Magalhães, o José Fenha, o André Cruz, portanto, nomes que são muito reconhecidos no universo infantil-juvenil, e encomendamos-lhes livros que falem, por exemplo, sobre os rios, sobre as montanhas, etc., ou fazemos nós próprios livros para entregar a todos os anos letivos. Então, aquela família que tem uma criança desde o pré-escolar até o 12º ano, chega ao final da idade letiva, quando vai para a universidade ou vai para o mercado de trabalho, recebeu pelo menos uns 7 ou 8 livros que falam sobre o ambiente, mas não sobre os tigres e bichos que nunca vão ver e que estão lá longínquos, sobre os animais e as plantas e o fazer a conservação da natureza em Lousada, coisas que eles veem no seu quintal, na sua rua. Ademais, este plano contempla também uma revista científica, que é a única revista científica editada em Portugal por um município, e chama-se Lucanos, a famosa vaca loura, que em Lousada se chama, por acaso, Cornélia, e que é uma revista científica que em novembro já vai celebrar o seu 4º volume, e tem artigos científicos de todo o país, conta com um plano editorial de revisores científicos de todas as universidades do país, com mais de 30 revisores científicos, portanto é uma obra científica que está escrita de uma forma inteligível para leigos. Portanto é uma revista científica com escrita inclusiva. Um projeto muito interessante. Bom, destes projetos todos, vou-vos falar só aqui dos resultados do Bioescola. O Bioescola é um programa que complementa a oferta, ou melhor, as exigências ministeriais, das metas curriculares, de todas as disciplinas, em que nós criamos oficinas ou atividades ou saídas de campo que completam qualquer aula de qualquer disciplina do pré-escolar ao 12º ano. Vamos imaginar,
que é que eu quero dizer com isto? Um professor de História que está naquele momento a falar sobre os descobrimentos. Nós temos oficinas para lhes falar, utilizando sempre os recursos naturais como ferramentas pedagógicas, para ensinarmos mais sobre os descobrimentos, envolvendo aqui a educação ambiental. Ou, por exemplo, o ensino da matemática outdoors, utilizando as árvores ou as rochas como forma de fazer cálculos. Ou na disciplina de filosofia, fazer pensar, mas em torno da questão ambiental e da sustentabilidade e do comportamento humano. Enfim, todas as disciplinas. Com isto envolvemos todas as escolas públicas do Conselho, públicas e privadas do Conselho, que são no total 37. Este número está muito desatualizado, acho eu, já são bem mais de 1.200 atividades, mas estamos a falar que estamos agora a iniciar o 3º ano letivo com este projeto, portanto quase que até o ano passado era piloto. O primeiro ano foi piloto, o ano passado teve um boom, uma explosão, com 16.000 crianças e jovens a participar, e agora já ultrapassámos os 23.000, e portanto está a ser muito bem sucedido. O que vocês estão aqui a ver nas imagens é uma saída de campo, não sei qual é o assunto em concreto, temos dezenas de fotografias, como podem imaginar, e aqui temos as crianças a assistir a um vídeo de realidade virtual, vídeo esse executado também pela nossa equipa. Portanto, também temos aqui alguns biólogos, o Diego Alves, que alguns devem conhecer, com a capacidade de multimédia, e portanto nós próprios fazemos os nossos VR vídeos para eles, quando não podem ir a campo ou quando são espécies difíceis de observar, que eles possam ter um contacto mais direto. Portanto, este é um projeto muito bem sucedido, diria eu, não em termos de resultados, de números, mas na eficácia educativa que realmente tem. Que estas crianças, com este acesso aos biólogos, ao campo, a uma interpretação da paisagem e da natureza privilegiada, têm completamente uma forma de estar na vida diferente. Bom, tudo o que fazemos, como eu vos disse, tem um envolvimento social e este materializa-se de diferentes formas. Por exemplo, com voluntariado, e temos aqui voluntariado internacional, por exemplo, com o apoio do IPDJ, voluntariado nacional para os jovens locais e da região, os jovens em particular. Falta aqui um projeto que é o BioSenior, também temos o envolvimento dos mais idosos nestas tarefas de melhoramento ambiental. Temos o nosso Lousada Guarda-Rios, em que os voluntários adotam troços de rio ou ribeira de 250 metros e estão encarregues da sua monitorização, vigilância e são formados para o efeito, o que já resultou em 70 ações de fiscalização formal pelas autoridades no terreno, para solucionar, por exemplo, descargas ilegais ou, enfim, lixo que é despejado nas margens, esse tipo de situações. Também está a resultar muitíssimo bem. Temos o Plantar Lousada, do qual já vos vou falar um pouco mais, a inventariação de todos os ninhos que as pessoas tenham nas suas casas ou nos seus quintais. Estamos a mapear esses ninhos com ciência cidadã, o mapeamento dos nossos pontos de água, desde tanques, represas, charcos, no nosso projeto Lousada Charcos, que caracterizou até o momento cerca de 600 pontos de água e construiu charcos para a vida selvagem, onde estrategicamente no âmbito das alterações climáticas fazia falta ter represas de água, portanto tudo muito aqui direitinho, com a ecologia aquática também a complementar a ecologia florestal. E na ecologia florestal o nosso projeto rei é o Plantar Lousada. Ora, num município onde ninguém plantava árvores, nem se preocupava com tal, nós em 4 invernos plantámos mais de 50.000 árvores, com mais de 5.700 voluntários. É uma coisa, eu disse isto e literalmente arrepiei-me, porque não havia tradição ambiental em Lousada e de repente temos 5.700 voluntários. Isto não... E ao todo, nos projetos todos, temos mais de 7.800 voluntários. Isto... aquela sensação de, mas o que é que vamos fazer aqui? Enquanto eu for embaixadora deste projeto, digamos assim, não vou deixar que mais ninguém se assuste, porque se é possível em Lousada, é possível fazê-lo em qualquer local. Bom, com o projeto de Plantar Lousada, recuperamos mais de 20 hectares de território que estava degradado, e esta degradação é como?
por exemplo, que tinha invasoras, que tinha lixo, que eram desterros, digamos, que eram depósitos de inertes, coisas assim do género, e recuperámos então mais de 20 hectares, plantámos mais de 50.000 árvores, como vos disse, mas também é importante frisar que são mais de 40 espécies diferentes, portanto, longe de nós querer monoculturas ou o domínio de uma espécie só. Como tínhamos a caracterização ecológica, foi fácil imitar a natureza, digamos, e plantar em concordância com a verdade botânica e a verdade histórica daquela paisagem. Bom, em termos de eficiência infraestrutural, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes os municípios têm recursos próprios que estão subvalorizados ou subexplorados e que têm ali falta de aposta na eficiência de recursos, ou seja, em vez de às vezes construir um grande pavilhão novo, porque não otimizar o território que já está alterado e reconstruir em edifícios devolutos, por exemplo. Foi o que fizemos, por exemplo, na Casa das Videiras, que era uma casa no parque urbano, muito central, era uma ruína de um proprietário privado. Foi comprada a casa, foi arranjado financiamento para o seu restauro e hoje em dia é um centro de educação ambiental onde recebemos centenas de pessoas todos os anos, bem, exceto 2020. E onde temos uma biblioteca ambiental onde as pessoas podem consultar livros, temos um laboratório, temos um auditório, enfim, era um edifício devoluto. Temos mais de 200 moinhos, isto moinho é como se diz lá tradicionalmente a palavra moinho, e mostro-vos já que o Gabinete de Arqueologia mapeou e caracterizou todos os moinhos e agora muitos deles estão a ser usados para nós como infraestrutura. Por exemplo, aqui este Centro de Interpretação do Vale do Rio Mesio era um moinho abandonado e outros moinhos estão a ser recuperados. Por exemplo, falta aqui um projeto, não tem logotipo também, que é vamos ter o primeiro parque molinológico do país, é o Parque Molinológico de Pias, em que vamos fazer a interpretação do Rio Sousa, desde a agricultura ligada à panificação, à produção de pão, o ciclo do pão. Está aí, mas tem que andar aqui. Quero, pois. Ok, adiante. Outro tipo de infraestruturas, por exemplo, água e saneamentos são muito importantes em qualquer município, não é? E verificamos que o nosso sistema de transporte de água, de abastecimento de água potável para a casa das pessoas, tinha muitas fugas, porque as condutas já tinham décadas. Portanto, estamos a substituir estas tubagens e com isso vamos economizar muitos hectolitros de água potável que estava a perder-se, enfim, subterraneamente e que agora vai ser devidamente, vão-se evitar estas fugas. Não é só em Lousada que isto acontece, é de norte a sul do país e todos os municípios deviam ter isto. E a nossa rede de abastecimento a nossa rede de saneamento está praticamente concluída, está nos 90 e qualquer coisa por cento do território. E se eu vos disser que um dos nossos municípios ao lado está nos 40% de saneamento disponível para as pessoas, ou seja, só 40% do território é que está coberto com saneamento, podem perceber que realmente há aqui um comprometimento com a qualidade da água e dos lençóis freáticos, porque as fossas e antigas não são sumidoras, não são totalmente estanques. Portanto, a ação infraestrutural é muito importante, olhar para o território, ver que mais-valias podem ser exploradas ali. O último eixo, a sustentabilidade interna. Ok, é importante envolver, é importante fazer, é importante ter a ciência, fazer o backing up, não é? Fundamentando tudo isto, mas é fundamental dar o exemplo, porque como é que nós podemos pedir às pessoas que façam A, B, C se a autarquia não o fizer? Portanto, a autarquia está a dar o exemplo e posso-vos falar de vários projetos, mas por exemplo este, Lousada foi o primeiro concelho do país que substituiu toda a sua iluminação pública e dos edifícios, portanto, pública de rua e dos edifícios por lâmpadas 100% LED, investiu 1,5 milhão de euros nesse processo, mas em termos de energia está a poupar $500 mil por ano. Portanto, em 3 anos o investimento está pago e a partir daí é $500 mil que fica disponível para tudo isto que eu vos estou a falar.
E não menos importante é a poupança de 1.200 toneladas de carbono que não são emitidas anualmente, só pela substituição da iluminação. Estamos também a trabalhar na melhoria da energia e a apostar nas renováveis para a alimentação energética dos nossos edifícios públicos. Por exemplo, as piscinas municipais já são aquecidas pela luz solar. Estamos a apostar muito na mobilidade suave, temos um sistema de bike sharing, de partilha gratuita de bicicletas, que por acaso também se chama Cornélias, e tem ali a nossa amiga Vaca Loura. Colocámos disponível gratuitamente para as pessoas o carregamento de carros elétricos, para incentivar a compra de de elétricos. Fomos uma das primeiras autarquias a abolir o uso de glifosatos nos espaços geridos pela autarquia. E temos aqui um projeto que eu adoro, que é realmente um exemplo e que eu estou envolvida aqui em vários projetos com resíduos e digo-vos que este projeto é único na Europa, não existe nada assim. Que funciona como? Nós recompensamos as pessoas pela separação de resíduos. Todas as autarquias incentivam que haja separação de resíduos. Há vários sistemas já e alguns pilotos em Portugal de pay as you throw, ou seja, atualmente o que se passa é que toda a gente em Portugal tem a sua conta de tratamento de resíduos indexada à fatura da água, o que não faz muito sentido, uma pessoa pode gastar imensa água e produzir poucos resíduos para aterro e vice-versa, mas é assim que está a funcionar. E então o pay as you throw é uma forma de a pessoa só paga os resíduos indiferenciados que produzir. Em Lousada, o engenheiro responsável por isto, quem me dera ter sido eu a ter esta ideia, mas não fui, foi o engenheiro Ricardo Leal, teve uma ideia excelente, que é, em vez de que a pessoa pague por aquilo que produz, e se ela fosse recompensada por aquilo que não produz, ou seja, recompensada pela separação de resíduos valorizáveis. Quanto mais separar, menos lixo vai para aterro, não é? Se a comunidade mais separar. E então nós estamos a pagar às pessoas pelos seus resíduos valorizáveis. Se a pessoa for ao ecocentro entregar os seus resíduos recicláveis, esses resíduos são pesados, por cada quilo de vidro, de cartão, de plástico, metal, etc., há uma tarifa, e essa tarifa é descontada na fatura da água daquele household, daquela família. Portanto, temos aqui pessoas que já não estão a pagar a fatura da água, com tantos descontos que está a receber. Com isto conseguimos que menos 1.200 toneladas, por acaso é o mesmo número do carbono que não se emite com as poupanças das lâmpadas, também são 1.200 as toneladas de lixo indiferenciado que não vai parar a aterro por ano. Ou seja, o dinheiro que a autarquia pagaria ao aterro pela sua ocupação está antes a dá-lo à comunidade, a reinjetar esse dinheiro na comunidade. A autarquia, isto é um projeto altamente sustentável, e daí chama-se sustentável, lixo sustentável, por diversos motivos. É super inteligente e é uma enorme solução, até haver uma solução melhor, que é incentivar as pessoas a entregar os seus resíduos e não a diminuir o que elas pagam enfim, em vez do pay as you throw. Temos já mais de 1.500 famílias aderentes a este programa do lixo sustentável e quer dizer que as nossas taxas de reciclagem ainda têm muito que crescer, mas na verdade a meta oficial nacional que está no instrumento político, que é o PERSU, era de 32 kg por habitante por ano e já ultrapassámos, estamos nos 38. Portanto, Lousada a portar-se aqui muito bem. Bom, por tudo isto que eu vos falei e porque podem imaginar que em 4 anos fazer tudo isto é quase um conto de fadas. Seria em pensar, eu quando iniciei isto tudo com o vereador em 2014, 2015, longe de mim imaginar que crescíamos de uma forma tão focada e com tão bons resultados. E as pessoas começam a dar conta, e a Comissão Europeia deu conta, e a Sustainable Cities Platform deu conta, e atribuiu-nos o prémio de município transformador do ano 2019. Foi uma grande alegria, como podem imaginar, e o segredo aqui está claramente, obviamente, numa estratégia inteligente, transversal, integradora, mas
muito mais do que isso, está no envolvimento da comunidade e na fundamentação científica para tudo o que fizemos. E pronto, e então ganhámos este prémio, foi um dos grandes reconhecimentos pelo nosso trabalho, sermos ainda não o município mais verde, mas o município que mais transformou o seu território rumo à sustentabilidade nestes 4 anos. Bom, isto é tudo muito lindo, não é? Ok, construímos isto tudo, temos uma grande equipa, temos resultados inacreditáveis e vamos ter eleições daqui a um ano. E nada nos garante que seja este o executivo que fica, não é? E, portanto, se estes resultados são impressionantes e são umas boas práticas, nós temos que, de algum modo, salvaguardar que isto não é, perdoem-me aqui a ligeireza de expressão, mas que não é deitado abaixo, não é? Porque basta mudar o executivo, o partido, e entrar uma equipa com menos visão, ou mesmo dentro do mesmo partido, basta ter um vereador, um presidente, no futuro com menos visão, e que não queira investir dinheiro na conservação da natureza e manter toda esta equipa a trabalhar, e ficamos aqui numa situação em que o retorno é muito fácil, não é? Basta deixar de fazer estes projetos e tudo volta atrás, exceto se nós envolvermos as pessoas, porque se forem as próprias pessoas a exigir estas coisas, não há políticos que não deem às pessoas aquilo que elas exigirem, quer pelo voto, quer depois pelo cotidiano. Então, que estratégias é que nós estamos a fazer? Por um lado, para fidelizar as pessoas nestas boas práticas e para garantir, ou pelo menos mitigar o risco de que isto esteja tão subjacente aos ciclos políticos. Bom, com instrumentos de gestão do território a longo prazo. E num processo de quase 2 anos concluído agora, conseguimos classificar a paisagem protegida local do Sousa Superior. Portanto, o Vale do Rio Sousa, que era a melhor área em termos de conservação da natureza e em termos de valorização do território e de valorização da identidade local e do património cultural, da herança cultural local, a ciência ajudou-nos aqui, lá está, e então identificámos este território de 1609 hectares como o território âncora para tudo isto, e na semana passada foi então finalmente classificada a paisagem, já existe, já é uma realidade, já existe esta área protegida. O próximo passo é aprovar o regulamento para depois se poder submeter ao ICNF e esta área protegida entrar na Rede Nacional de Áreas Classificadas. Pronto, isso é outro passo, mas localmente isto já existe. E quer dizer que, através desta consulta pública, cujo cartaz vocês estão a ver, mas num outro processo participativo, onde fomos ouvir as pessoas às suas aldeias, às suas localidades, e envolvemos mais de 61 propostas da própria comunidade para a gestão deste território, foi um feito inacreditável. E agora esta paisagem protegida é uma realidade. Este documento do regulamento é vinculativo, impede, por exemplo, a caça e pesca em áreas não legisladas, impede, por exemplo, o lançamento de balões, impede comportamentos desviantes, digamos, que já alguns deles não são propriamente ilegais, como por exemplo o lançamento de balões, mas ali passa a ser ilegal e tem, por um lado, o incentivo às boas práticas, com todos estes processos e todas as recompensas financeiras que nós estamos a implementar, mas tem também a penalização de quem se recusar a cumprir esta nova forma de viver lousada e de viver a sustentabilidade. Portanto, a paisagem protegida é um grande objetivo, já está concluída, mas não ficamos por aqui, porque o município não é só este vale, né? Tem outras áreas. E então vamos instituir o que eu falei ao início, a rede de micro-reservas, que são áreas específicas, por exemplo, à proteção de uma espécie, ou de um conjunto de espécies, ou de um habitat, que tem às vezes 1 hectare ou meio hectare, mas que é muito importante preservar, porque é o único núcleo de não sei o quê, daquela espécie, ou de reprodução de determinada espécie. Portanto, estamos a trabalhar com os proprietários privados para ter aqui contratos de 20 ou 30 anos de gestão sustentável daquele território. Portanto, temos estas âncoras, a paisagem protegida, que atravessa o concelho de norte a sul, como esqueleto, e depois a rede de micro-reservas a fazer o resto do trabalho no resto do município.
Mas não nos ficamos contentes só com isto, ainda é pouco. E, portanto, acabou agora também a discussão pública, acabou no 11 de setembro, do Regulamento Municipal para a Gestão do Arvoredo. Isto veio a propósito do projeto dos Gigantes Verdes, em que o João Gonçalo, mapeou e caracterizou detalhadamente 7.400 árvores de grande porte, portanto, um tronco maior que 50 centímetros de diâmetro, e verificámos que apenas em 2 anos 340 dessas 7.400 árvores já estavam cortadas, porque não há legislação nenhuma que impeça o proprietário de cortar um pinheiro manso ou um carvalho alvarinho que ele lá tenha. As únicas espécies protegidas são o sobreiro e a azinheira, não é? Pronto. Agora não. Agora em Lousada são 15, acho eu, são todas as de grande porte e adicionalmente 15 ou 17, já não me lembro, espécies que estão protegidas e ninguém os pode cortar sem pedir autorização à Câmara, e a Câmara só autoriza mediante um estudo fitossanitário ou um estudo técnico que fundamente o abate daquela árvore. Não só o abate, mas as podas. As podas assassinas vão acabar em Lousada, porque por lei, por força deste regulamento, isso passa a ser ilegal e tem coimas associadas. Bom, mas nós não queremos só atuar pelo sistema de incumprimento de penalização, não é? Ou de sanção e coima. Queremos valorizar as boas práticas. Portanto, o que nós estamos agora a fazer, e num processo esse liderado pelo João Gonçalo, que vai falar amanhã, não é? Sobre vacas louras, o que nós estamos a fazer é entrar no mercado de carbono e no mercado dos serviços dos ecossistemas prestados por estas árvores, para que cada proprietário receba uma FII anual, uma compensação monetária anual, por manter a sua árvore viva. E esse fundo, criado com esse sistema de venda dos serviços dos ecossistemas, através da compensação do impacto que as empresas têm, o impacto ambiental negativo que as empresas têm, vamos poder proteger as árvores e pagar os serviços de arboricultura e de manutenção destas árvores, sem onerar o proprietário, que deixa assim de ter desculpa para cortar aquelas árvores. Se mesmo assim cortar, se ele a mantiver viva, recebe dinheiro. Se ele a cortar, recebe uma multa. Acho que os benefícios de a manter viva são aqui bastante claros. Bom, ou seja, já estão a perceber que nós estamos sempre, que somos 10, não é? São muitas cabeças a pensar sobre tudo isto. Eu tenho o absoluto privilégio de liderar tudo isto. Privilégio por um lado, mas a chatice de ter que lidar com todos os papéis, e o meu trabalho já não é no terreno, eu sou bióloga, mas eu já não estou no terreno, eu estou a coordenar em secretária e em computador o trabalho absolutamente louvável de todos os meus colegas, que esses sim estão no terreno a fazer acontecer. Portanto, eu e o vereador damos as condições e coordenamos para que todos os nossos colegas consigam depois fazer acontecer, e depois nós fazemos o papel institucional. Bom, com isto tudo, só uma nota final. Nós declaramos, Lousada tem sempre um tema, cada ano civil tem um tema associado, e este ano é o nosso Ano Municipal para a Ação Climática. O Covid tramou-nos aqui algumas voltas, mas então tivemos mais disponibilidade também para investir nestes regulamentos, nas consultas públicas e na papelada. Portanto, foi o ano da ação climática, mas em versão de bastidores, digamos assim. Bom, quero agradecer ao festival ter-nos permitido partilhar este caminho que temos vindo a fazer, e tem ali o meu e-mail, e a Sónia acho que tem disponível o link do site do município. Vou-vos passar agora, sim. Muito obrigada por terem, eu nem sei quanto tempo eu falei, mas eu entusiasmo-me e falo muito tempo, se calhar. Temos 10 minutos ainda para perguntas, vá lá, perguntas a fazer, não há problema. Pronto, muito obrigada pela atenção, e se tiverem questões, tenho muito gosto em responder. E vou aqui parar a partilha. Pronto. Obrigada, Milena, acho que foi super interessante e já aprendi uma série de coisas, e acho que é interessante ver um projeto tão completo, não é? Uma coisa tão articulada. Enquanto as pessoas pensam que não tenho assim, pelo menos não vi assim nenhuma pergunta direta no chat, se alguém tiver uma pergunta, por favor, escreva, e se já tiverem escrito e não tiver visto, avisem. Mas eu, entretanto,
tenho eu uma pergunta para a Milene. Queria perguntar, porque falaste muito de terem envolvido a população, e eu estava a pensar um bocadinho se nos conseguias explicar um bocadinho como é que vocês fizeram isso, porque falaste em vários projetos, foi à base do voluntariado, como é que vocês chegaram às pessoas, não é? Se eu pensar aqui na minha vila, Olha, se eu quisesse fazer uma coisa assim, como é que vocês chegam não às foi pessoas? de hoje para amanhã, não é? É como eu vos digo, cada coisa que nós queremos fazer requer toda ela uma estratégia e requer um trabalho de formação que não foi só das pessoas da comunidade. Eu já respondo a essa pergunta, mas deixem-me aqui contextualizar uma coisa. Sim, sim. Talvez o maior trabalho de educação que nós tivemos foi dos próprios técnicos autárquicos, porque nós pegámos nos cantoneiros, nas pessoas das secretarias, nas pessoas que estavam nos viveiros municipais e dissemos, agora vamos deixar de produzir plantas e flores só, flores dos jardins, não é? Que todos os cantoneiros plantam, exatamente. Não é? Não vão ser só flores, e agora vamos encher isto de carvalhos e folhados e medronheiros e azereiros e as pessoas olhavam para nós. Bom, e vou-vos contar aqui um pequeno episódio. A primeira plantação que eu organizei em Lousada, eu pedi 400 árvores, enviei a lista das espécies, X carvalhos, X faias, castanheiros, o que fosse. E no dia da plantação eu chego lá, mobilizei voluntários, tenho lá os meus 40 voluntários, acho eu, ou 20 e tal voluntários, sim, 20 e tal voluntários, e tinha 40 árvores. E eu disse ao senhor, olha, então, mas eu pedi 400. Oh menina, mas eu acho que você se enganou. Não podiam ser 400, tens alguma vez, são 40, não é? E eu, não, por isso é que eu enviei uma lista com X de cada espécie. Então, mas alguma vez vamos plantar 400 árvores? Claro que vamos, e plantámos-las todas. Portanto, ele descarregou as 40 e depois foi ao viveiro buscar as 360 que eu tinha pedido a mais. Porquê? Porque as únicas plantações que se faziam eram com as crianças, era uma árvore por criança, de uma turma ou duas, e portanto, talvez o mais difícil de trabalhar até fossem estes técnicos. Pronto, os senhores que trabalhavam na Câmara, alguns deles há 20 ou 30 anos e que sempre faziam assim, não é? E sempre fizeram assim e agora chegou lá uma equipa que lhes mudou totalmente o seu dia-a-dia. Bom, a população não chegou toda de hoje para amanhã, não é? Foi um trabalho de muito diálogo, porque nós temos que explicar o porquê é que tirámos eucaliptos daquele local e agora está lá um carvalhal, por exemplo, porque é que fizemos isto, porque é que fizemos aquilo. E foi através de muitas formas diferentes. As escolas foi muito importante, porque estamos a educar os mais jovens, a criar-lhes uma mentalidade verde, desde a infância, não é? Outra forma de encarar o mundo, face às crianças que não têm este tipo de projetos, mas com as crianças chegamos também às famílias e muitas vezes são as crianças que levam a mudança para a sua família. Portanto, cada público-alvo teve uma estratégia de adesão. As plantações, por exemplo, e os voluntariados, não foi dizer, olha, domingo quem quer vir plantar árvores, não foi assim. Foi por convite, por exemplo, começámos a convidar, vamos supor, o ginásio não sei quantos, que levou os seus clientes a plantar árvores connosco. Depois, no fim de semana seguinte, convidámos o rancho folclórico desta freguesia, no outro já foi aquela freguesia, e quando é um convite direto do vereador, custa a estas entidades dizer que não. Portanto, elas vão, mas vão às vezes naquela, né? Vão cumprir calendário, só que depois, aí é que está o segredo, compete-nos a nós, aos biólogos que estamos no terreno, proporcionar-lhes uma experiência que eles querem repetir. E nós ensinamos o que estamos a fazer, falamos da ecologia, mas falamos muito mais, tornamos aquilo um momento de partilha, um momento comunitário. E se calhar os voluntários a primeira vez foram assim naquela, não é? Quase por responsabilidade institucional. A verdade é que nós agora já não fazemos convites, porque já temos sempre voluntários suficientes. Portanto, primeiro pescámos-los, mas depois o tratamento e o respeito que lhes é dado e ao trabalho deles e ao reconhecimento do trabalho deles é que fez aqui o truque. Então, entretanto, choveram as perguntas, toda a gente ficou inspirado. Tenho várias perguntas sobre o projeto do lixo sustentável. A Júlia Draghi e a Catarina Simões, ambas querem saber um bocadinho mais pormenores sobre
sobre esse projeto, como é que é feito o controle, como é que se determinam quanto é que a pessoa tem direito a receber. E já agora deixa-me, porque se calhar fazes, como tenho duas ou três sobre a mesma, podes conseguir se calhar responder a tudo. Portanto, a outra é o Miguel Dias, que também pergunta como é que chegaram às tarifas, ao valor das tarifas, penso eu, e se esses pagamentos são recuperáveis com a atual reciclagem ou se é um pagamento que tem que vir de outros fundos. Eu já vou explicar. Ele diz, ao fim e ao cabo, o que o projeto faz é o mesmo que uma empresa de separação de resíduos, mas sem a mão de obra, onde no final vendem os materiais separados, correto? Exatamente. O preço que as pessoas recebem é o preço do mercado. Como uma empresa de transformação de resíduos paga se lá formos entregar os nossos plásticos e o nosso cartão. Por exemplo, as tampinhas, que são tão famosas, não é? Para oferecer cadeiras de rodas e não sei o quê. A tampinha é uma matéria-prima, todas juntas, se calhar, permitem comprar uma cadeira de rodas. Pronto, nós pensámos assim também. Portanto, a pessoa entrega-nos o seu lixo. Como é que é feito o controlo? Pelo número de contribuinte da pessoa que tem a fatura da água, é registado no seu sistema, porque a água é processada informaticamente pela autarquia e, portanto, inseriu-se um campo para os descontos. E vamos imaginar que, eu não sei os preços de cor, mas façamos de conta que são 10 cêntimos por quilograma de papel. Se a pessoa entregou 10 quilogramas, é 1 euro. Nós entramos no login da pessoa, com o seu município, com o seu NIF, e descontamos aquele euro na sua conta da água. Isto sem entregar 10 feedback disso na conta ou não? Recebe na hora. Na hora em que entrega, já lhe dizemos, recebe uma folha com a discriminação do que é que entregou e de qual vai ser o desconto nas suas próximas contas da água. Portanto, o controle é um sistema informático como outro. Temos uma pessoa no Ecocentro a pesar as embalagens, os sacos, etc., que são lá levados. Pronto, depois recolhemos esses resíduos e entregamos aos transformadores, como qualquer município faz. Pronto. A poupança não vem da venda dos resíduos, porque a poupança vem do que não se coloca em aterro e do outro lado, que se calhar, se eu vos pedisse para adivinharem, se calhar não vos ocorreria. De onde é que vem outra poupança? Ninguém no chat está a arriscar. Quando nós colocamos o lixo no ecoponto, né, que está na nossa rua, ele é esvaziado com a periodicidade do seu esvaziamento, depende da taxa do seu enchimento. Se ele fica cheio 3 vezes por semana, ele é esvaziado 3 vezes por semana. Essa recolha porta a porta, recolha da empresa que faz o transporte dos resíduos, é paga. Se esse lixo não for para o ecoponto e for diretamente para o ecocentro, não pagamos tantos transportes às empresas. Percebem? Pronto. Nós temos 2 fontes de poupança. O transporte, que não é feito, porque é entregue diretamente no sítio onde eles vão parar, e a taxa de aterro. E vá lá. E assim conseguimos pagar às pessoas o valor de mercado do seu lixo. Eu, entretanto, então aí tenho uma pergunta também. Isso não se torna um bocadinho dissuasor a pessoa ter que ir ao ecocentro? Por isso é que já vamos ter mais 2 ecocentros no próximo ano. Para estar mais perto das pessoas e porque não haja... mas é assim, por exemplo, os supermercados estão no centro da vila. Qualquer pessoa ali em Lousada vai pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês ao supermercado. E então, ou à feira, por exemplo, à feira semanal ou ao mercado tradicional. Porque as aldeias em volta não têm este tipo de facilities. Vocês perdoem-me porque eu, com tanto financiamento em inglês, às vezes já me falham as palavras em português. Não têm estes serviços disponíveis na sua aldeia. Portanto, muitas vezes vão à vila. É só questão de passar no ecocentro e levar o lixo, porque é uma coisa de minutos. O lixo reciclável. Porque o indiferenciado vai para aterro. É isso. Mas, portanto, uma grande parte da poupança, então, por aquilo que eu percebi, é precisamente porque reciclando vai menos lixo para aterro e, portanto, a Câmara poupa nos gastos que teria. Exatamente. Aquelas 1.200 toneladas por ano paga-se muito caro da ocupação em aterro. E assim, não pagamos a taxa de aterro, não pagamos aquele transporte,
e vendemos o produto, mas a venda não nos traz receita porque nós pagamos esse valor às pessoas. Pronto, acho que o Miguel Dias ficou esclarecido. A Catarina Simões pergunta, na situação em que alguém vive quase como zero waste, portanto zero lixo, existem alguns benefícios mais diretos? É muito difícil ser totalmente zero waste, diria eu. Mas não, nós não vamos à casa das pessoas ver como é que elas se comportam, não é? Pronto, ficam com a gratificação pessoal de fazer o melhor que podem pelo ambiente. Quer dizer, mas têm acesso a tudo isto que eu vos falei. Livros gratuitos para as crianças, transporte em mobilidade suave gratuito, imensos benefícios, imensas coisas que as pessoas têm. Quer dizer, não podemos também pagar-lhes para ser bons cidadãos, isso parte da responsabilidade cívica de cada um, não é? Já estamos a fazer imensa coisa. Pronto, eu penso que não há mais perguntas, vou dar mais um compasso só para confirmar que ninguém tem mais perguntas. A Júlia Draghi, portanto, agradece o esclarecimento, portanto, em relação Olha, já agora, se eu tiver sim, mais sim. um minutinho, só para partilhar um outro projeto do qual eu não vos falei, que é o Bioscola. O Bioscola eu falei, mas este é o Bioscola 360, que foi o seguinte, nós no ano passado, isto por causa dos incentivos, no ano passado, como projeto piloto, dissemos às escolas o seguinte, olha, nós queremos, no âmbito de tudo isto, que vocês, as escolas, reduzam a vossa pegada ecológica. Todas as escolas, em teoria, dizem que sim, não é? Mas nós fomos mais longe. Isto com os dinheiros realmente faz mover o mundo. E nós dissemos-lhes assim, olhem, se vocês pouparem, nota, nas escolas primárias, as contas de água e luz são asseguradas pela autarquia, ok? Acho que na maioria dos municípios é assim. Nós dissemos a essas escolas assim, se vocês pouparem água, luz e se o vosso ecoponto encher mais vezes, nós pagamos-vos o valor de mercado dos resíduos, como no lixo sustentável, mas aqui não era por via do desconto, era dinheiro direto às escolas. E vamos imaginar que vocês, este ano letivo, face à média dos 3 anos letivos anteriores, poupam 500 euros de eletricidade. Se vocês fizerem esse esforço, nós damos-vos esses 500 euros. Ou seja, eles não pagam contas, porque quem paga é a Câmara, e nós, em vez de darmos esses 500 euros à EDP, dávamos à escola. E 500 euros, às vezes, numa escola pequena, é muito dinheiro. Tudo somado, conseguimos uma poupança de 25 mil euros. A pegada ecológica foi drasticamente reduzida nas escolas. Houve escolas a receber quase 4 mil euros. Ou seja, foi preciso nós assinarmos com os euros para eles fecharem as torneiras, desligarem os aquecedores e os ares condicionados quando não são necessários, lâmpadas, etc. Imaginem uma pequena escola primária a receber 4 mil euros pela sua poupança de água, luz, gás e pelo aumento dos resíduos reciclados. O que é que aconteceu? A comunidade escolar mobilizou as famílias para trazerem os seus resíduos para aquele ecoponto da escola, porque assim a escola recebia mais. Claro que aqui as famílias tiveram que se dividir, se entregavam no lixo sustentável ou se entregavam na escola, pronto. Mas 25 mil euros num ano letivo, pronto. E este ano letivo que acabou, que teve a pandemia, ainda estamos a fazer os cálculos, porque só vamos fazer as contas até março, porque depois as escolas fecharam. Mas isto para vos dizer, nós não queremos que as pessoas trabalhem por dinheiro, mas a verdade é que funciona muito bem esse truque. Mas mais do que isso, queremos enraizar hábitos, porque isto vai acontecer normal, porque é sempre feita a média com os 3 anos letivos anteriores. Se a escola poupar, daqui a 3 anos já não consegue reduzir mais. Mas o hábito ficou enraizado em 3 anos letivos. Estão a perceber a estratégia de reeducação ambiental que nós estamos aqui a fazer. Pronto, era mais um projeto que eu não vos falei, mas queria partilhar para perceberem até onde vão aqui as recompensas. Olha, entretanto surgiram mais 2 perguntas, porque isto...
Temos alguém, o Miguel Dias pergunta se achas que será possível fazer um copy-paste deste projeto de lixo sustentável para outros municípios, se achas que é fácil de transferir? Olha, quando este projeto passou na televisão, choveram-nos pedidos de reunião de vários municípios a quererem saber o backstage, né, o back-office, tudo, como é que funciona ao detalhe, e nós mostramos 100%, com 100% de transparência a todos eles, tudo, como é que nós fazemos. Se eles quiserem fazer e melhorar, seja quem for, nós só ficamos orgulhosos com isso. Portanto, é não uma há porta assim aberta. Nada, por aquilo que eu ouvi, dá uma sensação que não há nada que seja muito particular de Lousada e que, portanto, fosse difícil de replicar no outro lado, não é? Perfeitamente. Aliás, muito mais fácil até noutros locais mais urbanos, por exemplo, tem uma estrutura mais já montada, perfeitamente replicável, perfeitamente. Quem quiser mais informações é contactar e levar o modelo e fazer melhor. Nós ficamos todos contentes se o nosso trabalho servir para inspirar alguém. Pronto, e entretanto temos a Cristina Seabra que pergunta, no caso das árvores e do arvoredo, os proprietários não contestam a conservação? É assim, não contestam, há de tudo, não é? Há aquele proprietário que até já estava a pensar vender a sua árvore, vendê-la ou fazer lenha com ela e perdemos. Às vezes não conseguimos travar essa situação. Outras vezes, posso-vos dizer que tínhamos aqui um senhor que ainda há um mês atrás já tinha feito um negócio com um madeireiro e ia vender 40 carvalhos para serração e esse negócio foi revertido. Portanto, pela via do diálogo, pela via do que as árvores valem muito mais vivas do que mortas, que é só uma vez, né? Só tem aquele valor momentâneo. Portanto, é muito ter a credibilidade para chegar e expor argumentos, porque se nós chegássemos só... Isto não tem nada de político. Isto é claro que é montado por um município, portanto não nos podemos desligar de que acaba por ser político, mas nenhum dos 10 técnicos é político, não tem nenhuma relação à política. E isso muda muitas coisas, eles percebem que estão a falar com um técnico e não com um pessoa que está a fazer político, uma carreira política, sim. ou que tem interesses de subir para isto, Olha, a para Cristina aquilo. Seabra, entretanto, acrescentou, que foi quem fez esta pergunta do arvoredo, acrescentou a seguir que estratégias é que usam e se dão compensação monetária, se eles pedem compensação monetária. Monetária ainda não é? Porque ainda aquele sistema que eu vos estou a falar, que eu vos falei há pouco, ainda não está vigente, ainda estamos a trabalhar e como podem imaginar, não é só chegar e dizer, olha, agora tomem lá 50 euros para manter a sua árvore viva, é preciso ter os fundos, é preciso ter toda a estrutura montada, é uma dor de cabeça enorme, mas estamos a ter frutos, só que é um processo que demora, não é? Portanto, até o momento nunca pagámos a ninguém. O que podemos fazer é ajudar na avaliação fitossanitária, porque a pessoa garante que aquela árvore está morta, ou que está doente, ou que está podre, ou que está não sei o quê, e nós, a autarquia, suporta aqui, apoia o estudo fitossanitário que demonstra, não, esta árvore não está doente, só precisa, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica de arboricultura e tal. Trabalhamos também com as juntas freguesias para ver se as juntas também podem dar este apoio, porque senão a Câmara não é milionária, é uma Câmara pequenita, não tem estes fundos todos e temos 10 pessoas para pagar que há 4 anos eram 10 salários que não existiam, não é? Portanto, isto não pode ser só venha a nós, venha a nós. Estamos a criar consciência cívica, a tentar, não é? Pelo menos. Portanto, a educação ambiental é aqui sempre basilar. Mas é importante também aquilo que estavas a dizer de se chegar a esses outros grupos que não sejam só as escolas, não é? Sim, muito, muito importante isso. E já agora perceber, mostrar às pessoas que as árvores não são só madeira que está ali, não é? Elas prestam serviços de saúde pública, por vezes de regulação, por vezes não, sempre de regulação de temperatura e às vezes em circunstâncias muito específicas, que nós vamos lá avaliar, podemos prever que, olha, se você tirar a árvore, vai ter aqui situações de infiltração da água, que a árvore está a impedir essa situação, são custos que você não vai ter mantendo a árvore viva. Portanto, fazemos sempre uma avaliação caso a caso, pronto, a ciência, cá está, a ciência a trabalhar para o benefício das pessoas, mas não é tudo só rosas, ninguém tem essa ilusão, é difícil, é um trabalho difícil e muitas vezes perdemos as causas. Então, olha, Milene, para terminar, vou-te deixar com
uma proposta do Carlos Alberto Horta que diz, propõe que vais trabalhar no município dele. Qual é? Qual é já agora? É assim, eu nunca imaginei estar em Lousada, portanto, eu já não digo nada sobre o meu futuro, porque, enfim, eu estava tão triste quando estava a fazer o meu pós-doc em comunicação de ciência via autarquias, eu estava tão desiludida com o mundo e foi realmente esta autarquia, este vereador que me fez ganhar novamente esperança. Portanto, quem dera que haja muitos municípios a solicitar, não o meu apoio, mas o apoio de técnicos que saibam e que consigam mobilizar projetos melhores que este. Porque é difícil ser o pioneiro, não é? Nós partimos Claro. muita pedra. Se alguém quiser perguntar como é que nós fizemos e a seguir for fazer melhor, encantados da vida. E nós próprios cada vez fazemos melhor, não é? Porque já levamos 4 ou 5 anos de experiência. Pronto, então olha, com o convite do Carlos acho que podemos fechar. É a Ana Amadora, pronto. O Carlos diz que estás melhor aí. Tem dias. Pronto, com este entusiasmo, acho que se nota bem que as pessoas ficaram muito receptivas àquilo que tu tinhas para mostrar e àquilo que vocês estão a fazer. Eu já pus há bocado acima, mas vou pôr outra vez, porque entretanto ficou um bocadinho perdido, porque já tivemos tanta pergunta e tanta conversa no chat. Portanto, eu vou pôr outra vez o endereço da Câmara de Lousada, o site da Câmara de Lousada, para poderem ver. Muito bem. E o mais... podem fazer like na página Lousada Ambiente, na página de Facebook, porque nós pomos todos os eventos e os updates dos projetos por lá, e até se nos quiserem contactar é muito fácil e há sempre alguém a ver a página. E teremos muito gosto em responder a outras questões que fiquem eventualmente ficassem por responder. Pronto. Então, obrigada. Agradecer, desejar um ótimo trabalho à Milene, depois do feriado, espero. Desejar a todos também um bom serão, um bom resto de fim de semana comprido e reativar o convite de, se quiserem juntar-se a nós, Milene e o restante do público, se quiserem juntar-se a nós para os restantes webinars do festival. Ainda temos 2 dias inteiros de webinars pela frente em birdwatchingsagres.com. Têm o Festival Online, tem uma tabzinha que diz Festival Online, onde podem consultar a oferta, e a maior parte dos webinars ainda têm lugares, portanto, se lá forem umas horas antes de cada webinar, há de lá ser colocado o link de acesso para poderem aceder, mesmo que não estejam inscritos. Portanto, é de aproveitar. Quem está inscrito, não se esqueça também que tem alguns benefíciozinhos, como há uma secção de lojas online que oferecem descontos. Para quem está inscrito no festival, portanto podem espreitar também. E de resto, um bom serão a todos e bom fim de semana comprido. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada e boa noite.